Nunca ignore o canto vindo da mata. Quem fez isso pagou com a vida. Na escuridão da mata existe um som que não deveria ser ouvido. Um canto suave, hipnótico, que parece deslizar entre as árvores como um sussurro vivo. Muitos descrevem que não se trata de um som comum, mas de algo que atravessa o corpo como uma corrente elétrica, arrepiando cada fio de cabelo e paralisando os sentidos. Aquele que escuta sente como se o coração fosse guiado por uma melodia invisível, incapaz de resistir à tentação de avançar. Não importa se é um caçador experiente, um viajante solitário ou alguém apenas de passagem, todos relatam o mesmo impulso: seguir o chamado como se a floresta tivesse ganhado voz própria. A cada passo, o som se torna mais nítido, mais envolvente, até que os ouvidos já não distinguem o que é real do que é ilusão, sempre incerto. Muitos que cederam nunca retornaram, e os poucos que escaparam jamais voltaram a ser os mesmos. De filhos, mães, irmãos, como se a mata usasse as lembranças mais íntimas para atrair suas vítimas. As descrições não terminam apenas em visões ou vozes. Estão diante de si, como se alguém o tivesse colocado ali de propósito. Outro, em desespero, contou que ouviu passos atrás de si, mas quando se virou, não havia nada. Relógios marcando horas inteiras. Outros ficaram desaparecidos por dias, para depois serem encontrados em transe, incapazes de explicar onde estiveram ou o que viveram. Mata ouvem. Alguns passam noites inteiras acampados sem qualquer sinal do som. Outros, ao contrário, são atraídos logo na primeira vez. A idade da floresta que protege seus segredos, afastando quem ousa cruzar fronteiras proibidas. Mata, por mais doces ou familiares que pareçam. A verdade é que cada detalhe desses testemunhos reforça a ideia de que há algo além do natural escondido ali. Quem decide avançar já está, de alguma forma, marcado. E assim permanece a pergunta que ecoa em todas as histórias. Fecha seu abraço sem retorno, suave, etéreo, quase humano, mas que não se encaixa em nenhuma voz conhecida. Não é um canto de pássaro, tampouco de algum animal selvagem. Falava deles lentamente, como se tivesse consciência de sua presença, se vibrar junto com aquele chamado. E quanto mais a pessoa tenta se orientar, mais perde a noção de onde realmente está. Seja qual for a explicação, a verdade é que nenhum relato termina com indiferença. O canto sempre provoca duas reações: a curiosidade devastadora ou o medo paralisante. O que cada um deseja ouvir, adaptando-se à mente de suas vítimas. É como se a mata tivesse consciência de seus segredos mais íntimos e os usasse como isca para conduzi-los ao passado de geração em geração como parte da própria sobrevivência, sido deixados de propósito enquanto os corpos nunca mais eram vistos. Esse mistério não se prende a uma região específica. Os originários, que descreviam esse fenômeno como um espírito guardião, pronto para enganar e punir quem ousasse atravessar territórios proibidos. Está na forma desse canto. Essa incerteza é o que mantém o temor vivo. De escutá-lo já pode significar estar diante de um limite do qual não há retorno. Quem ousa seguir esse chamado pode estar aceitando um convite do invisível, e poucos convites são tão perigosos quanto este. Tópico 2. O fascínio invisível. O canto da mata não é apenas um som, é uma força silenciosa que age diretamente sobre a mente humana. Aqueles que se aproximam descrevem uma sensação imediata de calma e segurança, como se cada nota sussurrada removesse o medo e ampliasse a confiança. Mas essa tranquilidade é ilusória, cuidadosamente construída para conduzir cada passo de quem escuta sem que perceba. Céticas sentem uma atração crescente,
como se houvesse uma força invisível guiando seus pés em direção à origem do som. É essa combinação de sedução e perigo que torna o canto tão mortal. Ele age de forma diferente em cada pessoa, tocando medos e desejos profundos, explorando a vulnerabilidade individual. Há quem sinta nostalgia, ouvindo fragmentos de vozes de entes queridos, enquanto outros relatam uma necessidade quase física de seguir o chamado, como se o corpo fosse incapaz de resistir. A mente luta contra o impulso, mas cada segundo de hesitação aumenta a tensão, e a floresta parece aproveitar essa luta interna para manipular cada decisão. Psicólogos que estudam fenômenos de isolamento extremo e sons repetitivos afirmam que a mente humana tende a criar padrões e significados onde eles não existem. O canto da mata vai além desse fenômeno comum, porque se adapta às expectativas e memórias de quem o escuta, tornando-se irresistível. Alguns sobreviventes relatam ter percebido tardiamente que a própria vontade parecia dissociada de seu corpo, como se estivessem sendo conduzidos por uma entidade que conhecia cada pensamento secreto. Essa distorção aumenta a vulnerabilidade, tornando cada decisão mais desesperada e, ao mesmo tempo, menos consciente. Não há sinal visível de quem ou o que controla esse fenômeno. Sobreviventes relatam que o canto não vem de um ponto fixo, mas parece mover-se com eles, acompanhando cada mudança de direção. É como se a própria floresta tivesse consciência e inteligência, ajustando a intensidade e a melodia para manter o ouvinte na trilha, sempre atraído, sempre próximo do limite. O perigo não está apenas no que pode acontecer fisicamente, mas no efeito psicológico duradouro. Muitos voltam da mata com traumas silenciosos, insônia intensa e uma sensação de constante vigilância, como se algo ainda os observasse. A lembrança do canto permanece, gravada na mente de forma que nenhum esforço consegue apagar. O fascínio invisível não termina com a fuga. Ele acompanha cada passo da vida cotidiana, lembrando constantemente que a floresta conhece suas fraquezas e jamais esquece. Essa manipulação psicológica é o que torna o canto tão singular e aterrorizante. Ele não força a morte imediata, mas prepara a mente para a destruição lenta e inexorável, criando vítimas que já estão, de certa forma, presas antes mesmo de adentrar mais fundo. É uma dança sutil entre curiosidade e medo, e aqueles que cedem à atração do canto estão inevitavelmente no caminho para se tornar parte da lenda, mesmo que ainda não percebam. A cada relato, a constatação é clara. O canto da mata é muito mais do que um fenômeno auditivo. É uma força que explora a psicologia humana em sua essência, manipulando pensamentos, emoções e percepção de realidade para garantir que poucos consigam resistir. A mata não apenas emite sons, ela cria armadilhas mentais, testando a força de vontade de cada um, medindo a coragem e punindo a curiosidade que ultrapassa os limites da prudência. Assim, a advertência ancestral se torna ainda mais clara. Não se trata apenas de ouvir o canto, mas de resistir àquilo que se torna irresistível. Cada segundo de atenção dado à melodia é um passo mais próximo de se perder, de ceder à força que atua silenciosa e invisivelmente. A compreensão desse fascínio invisível é essencial, porque revela que o perigo real não está apenas na mata em si, mas naquilo que ela desperta dentro de quem ousa escutá-la. Tópico 3. Relatos de sobreviventes. Alguns que ouviram o canto da mata conseguiram voltar, mas nunca de forma completa. Eles retornam fragmentados, como se tivessem deixado parte de si no caminho. Cada relato é marcado por lacunas na memória, imagens desconexas e sensações físicas inexplicáveis que permanecem mesmo fora da floresta. Muitos falam de um frio intenso que surgia de repente, mesmo em noites quentes, ou de uma pressão invisível sobre o corpo,
como se algo os segurasse ou os observasse constantemente. Há quem descreva ter visto figuras quase humanas entre as árvores, luzes que se moviam independentemente do vento, ou sombras que imitavam seus próprios movimentos. Esses sobreviventes carregam não apenas histórias, mas marcas físicas. Arranhões em locais impossíveis de atingir, hematomas que surgem sem explicação e até cortes superficiais que pareciam ter sido feitos com cuidado, como se a floresta tivesse deixado sinais para lembrá-los do que havia testemunhado. As vozes ouvidas durante o canto também marcam profundamente. Algumas eram distorcidas, outras perturbadoramente familiares, chamando nomes de parentes ou amigos que já haviam falecido. Quem sobrevive descreve um conflito interno entre o impulso de seguir a melodia e o medo de se perder para sempre. Esse combate psicológico gera traumas que se estendem por anos, fazendo com que a experiência continue a afetar a vida diária muito depois de terem deixado a mata. Um sobrevivente relatou que durante horas sentiu-se observando a si mesmo como se estivesse dividido entre duas consciências. Uma tentando resistir, a outra sendo guiada pelo som. Outro descreveu a sensação de caminhar sobre folhas secas que não produziam som, enquanto cada passo ecoava dentro de sua mente como se estivesse preso em um espaço infinito. Alguns falam de olhares invisíveis, como se o canto tivesse olhos, acompanhando cada movimento. Além do impacto psicológico, há registros de mudanças comportamentais duradouras. Sobreviventes relatam medo intenso do escuro, insônia e reações de pânico ao ouvir qualquer melodia que se assemelhe ao canto da mata. Alguns passam a evitar áreas de floresta, trilhas e até sons naturais que lembram o fenômeno. Em casos extremos, a lembrança se manifesta em pesadelos vívidos, repetindo padrões da experiência original, reforçando a sensação de que algo do interior da mata permanece dentro deles. Esses relatos não são homogêneos, mas seguem padrões consistentes. Todos descrevem a atração irresistível, a sensação de ser guiado sem controle e o terror diante de um desconhecido que nunca pode ser tocado ou explicado. A repetição desses elementos sugere que existe uma força consistente por trás do canto, algo que manipula não apenas o espaço físico, mas a percepção de cada um que ousa ouvi-lo. O que diferencia os sobreviventes das vítimas fatais parece ser um detalhe mínimo, um instante de resistência, uma escolha de parar ou ignorar, ou simplesmente um golpe de sorte que interrompeu o efeito da melodia. No entanto, mesmo aqueles que escapam continuam a carregar consigo a lembrança de que a floresta não perdoa a curiosidade desmedida. Cada passo dado para seguir o canto é um teste da mente e cada retorno é uma vitória parcial, nunca completa. O fascínio de ouvir o canto e sobreviver é acompanhado por um peso quase físico. Alguns afirmam sentir a presença de algo sempre próximo, mesmo em ambientes urbanos, como se a própria mata tivesse implantado uma vigilância invisível. Outros relatam que certos objetos encontrados durante a experiência, folhas, galhos, pequenas pedras, parecem carregar uma energia que mantém viva a lembrança do canto, lembrando que o perigo não termina ao atravessar a borda da floresta. É nessa linha tênue entre sobrevivência e perda que os relatos mostram sua força. Cada história reforça o aviso antigo. A mata não é apenas um espaço físico, mas um ambiente que reage, escolhe e pune. Ouvir o canto não é apenas ouvir um som, é entrar em um pacto silencioso, cujas regras são desconhecidas e cujas consequências podem se estender muito além do momento em que se deixa o lugar. Tópico 4. A voz que assume. Formas. O canto da mata não se limita a uma única melodia ou timbre.
Sobreviventes descrevem que ele muda constantemente, assumindo formas que confundem a percepção humana. Algumas vezes parece ser a voz de uma mulher distante, suave e reconfortante. Outras, o choro de uma criança perdida que desperta sentimentos profundos de cuidado e urgência. Há relatos de vozes familiares chamando pelo nome de alguém querido, como se a floresta soubesse exatamente o que tocar para quebrar a resistência da vítima. Essa capacidade de assumir formas faz do canto algo particularmente perigoso. Ele não é apenas um som, mas uma presença que interage com a mente de quem ouve. Cada pessoa percebe de maneira única, e a melodia se ajusta conforme os pensamentos e emoções internas. Quem se aproxima sente que o chamado não é aleatório, mas direcionado, calculado para explorar desejos, medos e lembranças. Alguns sobreviventes chegaram a duvidar de sua própria sanidade, questionando se ouviram realmente algo externo ou se a própria mente criou a ilusão. Testemunhos revelam que o canto pode induzir movimentos involuntários, levando a vítima a avançar na direção da origem, mesmo que haja consciência do perigo. É como se a melodia tivesse uma inteligência própria, manipulando cada passo e decisão. A sensação é de ser seguido e, ao mesmo tempo, conduzido por algo invisível, que aparece e desaparece à vontade. A forma que assume varia de acordo com a vulnerabilidade emocional. Os fracos na coragem podem ouvir ameaças sutis. Os que têm laços fortes com entes queridos sentem chamados irresistíveis de vozes conhecidas. Alguns sobreviventes relatam que a voz assume múltiplas formas simultaneamente. Podem ouvir várias camadas sobrepostas, cada uma diferente da outra, confundindo o ouvido e a mente, fazendo com que seja impossível distinguir real de imaginário. Essa complexidade aumenta o risco de desorientação, já que cada camada da melodia ativa memórias e instintos diferentes, confundindo julgamento e percepção de espaço. A experiência cria um estado psicológico de alerta constante, ao mesmo tempo em que seduz e paralisa. Há também registros de interações diretas, como se o canto respondesse a tentativas de ignorá-lo ou fugir. Mudanças sutis no tom ou ritmo parecem reagir a decisões da vítima, aumentando o suspense e reforçando a sensação de estar sendo observado. Essa interação dá a impressão de que o canto possui vontade própria, como se a mata tivesse consciência e estivesse ativamente selecionando e testando aqueles que ousam desobedecer aos avisos antigos. A capacidade de assumir formas faz com que o canto seja mais do que uma ameaça física. Ele atua profundamente na psique, explorando a memória afetiva e o senso de realidade. Alguns sobreviventes afirmam ter sentido mãos invisíveis, toques leves ou respirações próximas, sempre sincronizados com a melodia. Essa fusão entre som e sensação corporal gera uma experiência quase completa de presença, tornando impossível dissociar o que é real do que é induzido. A forma mutável do canto também cria o efeito de proximidade e distância simultâneas. Pode parecer muito próximo, levando a passos cautelosos e em seguida se distanciar, criando urgência e ansiedade. Essa alternância constante mantém o cérebro em estado de alerta máximo, consumindo energia e minando a resistência mental. A floresta, assim, transforma a curiosidade em armadilha psicológica, tornando a experiência irresistível e perigosa ao mesmo tempo. Cada testemunho reforça que o canto que assume formas é o verdadeiro desafio da mata. Não apenas sobreviver ao espaço físico, mas resistir à manipulação emocional e cognitiva que ele exerce. Quem não compreende essa dimensão do fenômeno corre maior risco de se perder, porque a ameaça não está apenas nos galhos e sombras, mas na própria percepção do que é real. Tópico 5. Distúrbios do tempo e do espaço. Na presença do canto da mata,
o tempo deixa de obedecer às regras comuns. Sobreviventes relatam que minutos parecem horas, enquanto horas se diluem em instantes. Cada passo torna-se relativo e a percepção da distância se altera de maneira inquietante. Trilhas familiares parecem se estender infinitamente, enquanto atalhos conhecidos desaparecem misteriosamente. Essa distorção cria um sentimento constante de desorientação, aumentando o medo e tornando cada decisão ainda mais perigosa. Alguns descrevem a sensação de caminhar em círculos sem perceber, retornando sempre ao mesmo ponto, como se a mata fosse um labirinto vivo que se reconfigura a cada movimento. Objetos que deveriam permanecer imóveis mudam de posição, sombras se alongam ou encurtam, e a própria iluminação parece pulsar em sintonia com o canto. Essa manipulação do espaço físico é acompanhada por mudanças psicológicas, fazendo com que a mente questione se está realmente avançando ou sendo conduzida para um destino inevitável. O efeito sobre o tempo é igualmente perturbador. Relatos de sobreviventes indicam que eles acreditavam estar ausentes por alguns minutos, apenas para descobrir que haviam passado horas ou dias na mata. Esse distúrbio prolonga a exposição ao canto, aumentando o desgaste físico e mental. A mente, incapaz de confiar em seus próprios sentidos, torna-se vulnerável, e a sensação de segurança desaparece completamente. O que parecia uma trilha simples pode transformar-se em uma jornada interminável, e a cada curva, a ansiedade cresce, junto com o impulso de seguir o som irresistível. Essa manipulação de tempo e espaço não é uniforme. Algumas pessoas relatam que certas regiões da floresta parecem acelerar o canto, enquanto outras partes diminuem seu ritmo, criando uma alternância que aumenta a confusão. A percepção da realidade se fragmenta, com eventos passados e presentes se misturando na mente do ouvinte. Esse efeito prolonga a exposição à influência psicológica do canto, tornando a fuga quase impossível sem um esforço consciente extremo. Além da desorientação, o fenômeno provoca respostas físicas inesperadas. Sobreviventes descrevem tontura, sensação de peso ou leveza extrema, e uma espécie de vertigem que os obriga a se concentrar em cada passo. Mesmo aqueles acostumados a longas caminhadas na mata sentem-se desestabilizados, como se o próprio chão estivesse conspirando contra seus movimentos. A distorção sensorial é tão intensa que pequenos detalhes, como folhas caindo ou o som de galhos quebrando, parecem amplificados, contribuindo para o estado de alerta constante. Essa alteração de tempo e espaço intensifica o poder do canto. Cada segundo estendido ou comprimido aumenta a tensão emocional, fazendo com que o ouvinte se torne mais suscetível à manipulação das vozes e das formas que o som assume. A floresta parece viva, ajustando ritmo e direção para testar a resistência psicológica de cada indivíduo, como se estivesse medindo coragem, curiosidade e medo. O efeito cumulativo é devastador. Quanto mais tempo se permanece na influência do canto, mais difícil é distinguir entre realidade e ilusão. A mente começa a interpretar sinais neutros como ameaças e o corpo reage a estímulos inexistentes. Essa combinação de manipulação temporal e espacial cria um ambiente em que o instinto de sobrevivência é constantemente testado e a percepção de cada passo se torna crítica. A distorção de tempo e espaço, portanto, não é apenas um fenômeno sensorial, mas uma estratégia psicológica. Ela prepara a vítima para se perder completamente, tornando a fuga mais difícil e aumentando a vulnerabilidade ao canto que continua a atrair e confundir. O que era apenas uma caminhada pela floresta se transforma em um teste contínuo da mente e da coragem, onde cada decisão errada pode selar o destino. Tópico 6. A escolha das vítimas.
Nem todos que entram na mata ouvem o canto, e aqueles que o fazem parecem escolhidos por um critério invisível. Alguns sobreviventes acreditam que ele se manifesta apenas para aqueles que carregam curiosidade excessiva, medo reprimido ou lembranças não resolvidas. Essa seletividade cria uma sensação perturbadora. Não é a mata que persegue, mas a mente que se torna vulnerável à sua influência. Quem resiste pode atravessar quilômetros sem perceber nada, enquanto o outro indivíduo, ao lado, escuta o chamado irresistível e se vê imediatamente atraído. Testemunhos indicam que o canto parece reagir a traços individuais, adaptando-se a cada personalidade. Pessoas emocionalmente instáveis ou sensíveis relatam experiências mais intensas, enquanto aqueles com maior controle sobre si próprios percebem apenas leves ecos, como avisos sutis. A floresta parece reconhecer fragilidades, explorando-as sem pressa. É uma seleção silenciosa e meticulosa que transforma cada passo em uma prova de resistência psicológica. Essa escolha não se limita à mente. Há relatos de pessoas que, apesar de saudáveis e experientes, não conseguem ignorar a melodia como se algum instinto primal fosse acionado. É como se o canto reconhecesse a curiosidade, a coragem ou a imprudência de quem caminha pela mata, decidindo quem será testado e quem poderá passar incólume. A sensação é de que há uma consciência por trás da floresta, capaz de observar e avaliar cada indivíduo antes de permitir o contato com o fenômeno. A seletividade aumenta a atenção para quem conhece as histórias. Aqueles que escutam relatos sobre desaparecimentos e sobreviventes começam a se perguntar se eles próprios serão escolhidos. Esse efeito psicológico cria ansiedade prévia, tornando cada visita à mata potencialmente perigosa, mesmo antes de ouvir qualquer som. A dúvida sobre ser ou não um alvo amplifica o medo e prepara a mente para a manipulação futura. Além disso, há quem diga que a escolha das vítimas está ligada a fatores externos, como hora do dia, fases da lua ou até a posição das árvores e trilhas. Embora não haja consenso científico ou testemunhos precisos, esses detalhes reforçam o mistério. A seleção parece tanto natural quanto sobrenatural, um enigma que permanece sem resposta. O impacto da escolha das vítimas vai além do momento da experiência. Aqueles que escapam frequentemente percebem que a própria percepção mudou. Pequenos sinais, vozes sutis ou ecos do canto continuam a surgir, lembrando que a mata ainda os monitora. A sensação de ser observado e avaliado permanece mesmo fora do ambiente físico, como se a seleção fosse eterna e cada passo do sobrevivente pudesse novamente ser julgado. Compreender a lógica dessa escolha é impossível, mas o efeito é claro. Quem é selecionado enfrenta um risco imenso, enquanto quem não é escolhido observa à distância, muitas vezes com medo e curiosidade ao mesmo tempo. Esse mecanismo invisível torna o canto não apenas uma experiência sonora, mas um teste psicológico sofisticado em que apenas aqueles preparados, conscientes ou sortudos, conseguem resistir à atração que desafia a mente e o corpo. Tópico 7. Guardião ou predador. O canto da mata desperta interpretações contraditórias entre aqueles que vivem próximos às florestas. Para alguns, ele é um guardião, uma força protetora que impede que curiosos avancem em áreas perigosas ou sagradas. Para outros, é um predador, um som mortal que caça a mente humana, conduzindo suas vítimas à destruição. Essa dualidade aumenta o mistério, pois ninguém sabe ao certo se o fenômeno age por proteção, vingança ou instinto predatório. As tradições orais das comunidades locais descrevem o canto como uma entidade consciente. Dizem que ele observa quem entra, analisa intenções e decide se a pessoa deve ser alertada ou punida.
O canto atua como um teste silencioso. Aqueles que respeitam os limites da floresta podem ouvir apenas ecos suaves, enquanto os curiosos ou imprudentes são atraídos para dentro, guiados passo a passo por uma melodia irresistível. Testemunhos de sobreviventes reforçam essa visão ambígua. Alguns afirmam que o canto salvou suas vidas ao alertá-los de perigos reais, como precipícios, animais ou armadilhas naturais. Outros relatam que, mesmo cientes do risco, o som levou-os a perder a noção de direção, provocando exaustão extrema e quase fatal. Essa coexistência de proteção e ameaça cria um dilema. A mesma força que pode preservar também pode destruir. Pesquisadores que tentaram estudar o fenômeno notaram que ele não se manifesta aleatoriamente. O canto parece ter padrões sutis, ajustando intensidade, ritmo e tom para cada pessoa. Essa seletividade sugere inteligência, mas não é possível determinar se o propósito é benevolente ou maligno. A dúvida permanece. É a floresta agindo como guardiã ou há uma entidade predatória manipulando cada movimento? A percepção de guardião ou predador também depende do ponto de vista cultural. Povos antigos narravam histórias em que a floresta punia apenas aqueles que violavam regras sagradas. Já os forasteiros que ouviam o canto sem conhecer os costumes locais eram atraídos até desaparecer. Isso reforça a ideia de que a mata reconhece intenções e que o canto não é apenas uma força cega, mas seletiva, estratégica e consciente. O efeito psicológico dessa dualidade é intenso. Sobreviventes vivem com a incerteza de que poderiam ter sido punidos ou salvos, questionando a própria sorte ou destino. Essa ambiguidade aumenta o fascínio e o terror do fenômeno. Se não é possível discernir entre proteção e ameaça, cada som se torna imprevisível e a cautela deve ser extrema. No fim, a linha entre guardião e predador é tênue. Cada história, cada desaparecimento e cada retorno incompleto reforça a dúvida. O canto permanece como uma força que protege, pune e testa, e a interpretação depende tanto do comportamento de quem entra na mata quanto da própria natureza misteriosa da floresta. É nesse limiar que o perigo se torna real e o respeito pelos avisos ancestrais essencial. Tópico 8. O peso do silêncio. Na mata, o silêncio não é apenas ausência de som, ele é uma presença tangível, carregada de tensão e expectativa. Quando o canto desaparece, muitos imaginam que finalmente estão seguros, mas a verdade é que o silêncio pode ser mais aterrorizante do que qualquer melodia. Cada passo se torna audível demais, cada galho quebrado parece anunciar algo invisível. A floresta inteira se transforma em um espaço de vigilância constante, onde o perigo se oculta nas sombras e no ar parado. Sobreviventes relatam que, durante períodos de silêncio, a percepção se intensifica de forma quase dolorosa. Eles conseguem ouvir o movimento das folhas, o sussurro do vento e até os próprios batimentos cardíacos, mas nada disso traz conforto. Ao contrário, cada som isolado aumenta a sensação de vulnerabilidade, lembrando que a mata observa e julga. O silêncio funciona como uma extensão do canto, mantendo a mente alerta, cansando e preparando-a para ceder à próxima manifestação sonora. O peso do silêncio também atua psicologicamente. Ele induz uma sensação de solidão extrema, fazendo com que cada indivíduo se sinta isolado mesmo que esteja acompanhado. A falta de estímulos musicais ou vocais deixa a mente livre para imaginar o pior, amplificando medos e lembranças pessoais. Alguns sobreviventes afirmam ter sentido olhos invisíveis o seguindo, ou sombras se movendo na periferia da visão, sem nunca conseguir localizar a fonte. Há ainda um efeito físico. A tensão constante do silêncio provoca fadiga muscular e mental, dificuldade de concentração e instintos de fuga confusos.
A mente começa a criar padrões onde não existem, como galhos que se tornam mãos ou ventos que se transformam em vozes. Essa manipulação silenciosa prepara o terreno para o canto retornar com ainda mais poder, explorando a exaustão e a vulnerabilidade de quem o escuta. Para os antigos que conheciam a mata, o silêncio tinha função de aviso. Ele separava aqueles que respeitavam os limites da floresta daqueles que se aproximavam com curiosidade ou imprudência. O silêncio não revela a ameaça, mas alerta sobre sua presença iminente, tornando o ouvinte consciente de que cada ação será observada. Quem ignora esse peso, mesmo em momentos de calma, corre o risco de se tornar vítima. Essa experiência transforma a percepção de cada indivíduo. Sobreviventes relatam que, mesmo fora da mata, recordam a sensação de opressão silenciosa, como se o canto estivesse escondido entre o barulho cotidiano, aguardando uma nova oportunidade. O silêncio, portanto, não é apenas ausência de som, mas uma ferramenta da floresta para manipular emoções, preparar a mente e testar os limites de quem ousa entrar em seu território. O peso do silêncio reforça a complexidade do fenômeno. Ele demonstra que a mata não depende apenas do canto para exercer controle. A ausência de som é tão estratégica quanto a melodia, exigindo atenção, resistência e respeito absoluto. Ignorar o silêncio é subestimar a força que habita a floresta, e o preço dessa subestimação pode ser a própria vida. Tópico 9. O corpo e as marcas ocultas. Os sobreviventes que retornam da mata muitas vezes carregam sinais que não podem ser explicados por acidentes comuns. Arranhões que não correspondem a galhos ou pedras, hematomas surgidos sem impacto, cortes precisos em áreas de difícil alcance. Esses sinais físicos funcionam como registros silenciosos do contato com algo que vai além da compreensão humana, lembrando que a experiência não é apenas mental, mas também corporal. Alguns relatos descrevem sensações de toque invisível, mãos que parecem guiar, empurrar ou segurar, respirações próximas que não correspondem a nenhum corpo visível. Esses contatos geram medo intenso e a sensação de presença constante, como se o próprio corpo fosse observado e manipulado. Quem passou por isso percebe que a mata registra cada ação, cada hesitação, cada movimento, deixando marcas tangíveis para aqueles que sobrevivem. As marcas vão além do físico imediato. Muitos relatam dores persistentes que não têm explicação médica, sensações de peso ou pressão em determinadas partes do corpo, como se a experiência tivesse imprimido um registro invisível. Alguns afirmam que a intensidade desses sinais aumenta quando relembram o canto ou falam sobre a experiência, indicando que o corpo ainda responde à memória do fenômeno. A manifestação das marcas também possui padrões inquietantes. Arranhões e hematomas aparecem simetricamente, como se a floresta ou a força por trás do canto estivesse transmitindo mensagens silenciosas. Objetos encontrados dentro da mata muitas vezes exibem alterações semelhantes, sugerindo que essa influência não se limita aos seres vivos. Tudo parece carregar um rastro do poder que atua invisível, testando a resistência física e mental de quem adentra o território. Os efeitos físicos reforçam a ideia de que o canto é uma força interativa. Ele não apenas seduz ou confunde, mas deixa rastros palpáveis de sua presença. Sobreviventes descrevem o impacto emocional dessas marcas, pois elas provam que a experiência não foi imaginária. O corpo se torna testemunha do que a mente tenta processar, criando uma conexão profunda e inquietante com o fenômeno. A relação entre corpo e mente é explorada pela floresta de maneira estratégica. Cada marca física amplifica o efeito psicológico, tornando mais difícil separar realidade de ilusão.
A dor ou desconforto constante mantém a mente em alerta, reforçando o controle que o canto exerce. A experiência mostra que não basta sobreviver mentalmente. O corpo também carrega os registros da mata, lembrando que qualquer desrespeito ou curiosidade excessiva tem consequências. Assim, as marcas ocultas funcionam como sinais e advertências silenciosas. Elas confirmam que a floresta não é passiva e que o canto não é apenas som. É um fenômeno que atua simultaneamente no psicológico e no físico, deixando rastros que perpetuam o medo e a cautela. Cada sobrevivente sabe que essas marcas são lembranças duradouras do que ocorreu e que o corpo jamais esquecerá o que a mente ainda tenta compreender. Tópico 10. A floresta como labirinto vivo. Ao ouvir o canto, muitos sobreviventes relatam que a mata deixa de ser apenas um espaço físico conhecido e se transforma em um labirinto vivo. Trilhas familiares desaparecem ou se alteram. Árvores e arbustos parecem se mover e cada passo torna-se imprevisível. A sensação é de que a floresta se reorganiza constantemente, moldando-se para testar a mente e os instintos de quem ousa segui-la. Não há pontos fixos. O que antes era uma clareira segura pode se transformar em um corredor estreito e atalhos previamente conhecidos desaparecem. A percepção de distância e direção é manipulada, tornando impossível confiar nos sentidos. Alguns sobreviventes afirmam ter dado voltas intermináveis, retornando ao mesmo local sem perceber como. Esse labirinto não é apenas físico, mas psicológico, desafiando cada decisão tomada e explorando o medo crescente. O canto atua como guia dentro desse labirinto. Ele se ajusta à posição e ao movimento da vítima, conduzindo, desviando ou testando limites. A floresta parece responder a cada hesitação, cada passo acelerado ou cada parada repentina. Essa interação cria um estado constante de alerta, exaustão e confusão, fazendo com que mesmo aqueles experientes em navegação percam o controle e sejam obrigados a depender da melodia para orientar-se. Além da desorientação, o labirinto vivo provoca efeitos sensoriais extremos. Sons se repetem de forma distorcida, sombras se prolongam e a luz se altera de maneira súbita. O ambiente inteiro parece participar da manipulação, tornando impossível separar o real do ilusório. Pequenos elementos do cotidiano, como folhas caindo ou galhos quebrando, ganham significados ameaçadores, contribuindo para a tensão psicológica e física. Esse efeito também reforça o caráter seletivo do canto. Aqueles que tentam resistir ao chamado enfrentam o labirinto com maior dificuldade, enquanto os que cedem à melodia são conduzidos mais suavemente, mas ainda em direção a perigos ocultos. A floresta não atua de maneira uniforme. Ela ajusta a dificuldade conforme a resistência de cada indivíduo, tornando a experiência única e ainda mais imprevisível. O labirinto vivo, portanto, não é apenas um teste de orientação, mas um desafio completo à mente e ao corpo. Ele transforma a floresta em um ambiente ativo, consciente e hostil, capaz de manipular cada movimento, cada percepção e cada decisão. Aqueles que não entendem essa dinâmica se tornam vulneráveis, e a simples tentativa de seguir ou ignorar o canto pode selar seu destino. Ao final, a experiência de percorrer esse labirinto deixa marcas profundas. Sobreviventes relatam que, mesmo fora da mata, a sensação de desorientação persiste, reforçando a percepção de que o espaço explorado não é apenas físico, mas simbólico e psicológico. A floresta prova que é viva, inteligente e vigilante, e que o canto é apenas o primeiro passo para enfrentar seu labirinto mortal. Tópico 11. O medo que persiste. O verdadeiro impacto do canto da mata não termina com a saída do espaço físico da floresta.
Sobreviventes carregam consigo um medo persistente que se infiltra nos momentos mais cotidianos, alterando comportamentos e criando uma vigilância constante. O coração dispara diante de sons comuns, sombras passam a ser interpretadas como ameaças e a mente permanece em estado de alerta, incapaz de desligar a experiência vivida. Esse medo prolongado é resultado direto da manipulação psicológica exercida pelo canto. Ele prepara o ouvinte para se tornar vulnerável. E mesmo após a fuga, o cérebro continua a reagir como se o perigo ainda estivesse presente. Pequenos estímulos, o ranger de uma porta, o vento nas árvores, o chamado distante de um pássaro, podem desencadear lembranças intensas, como se a floresta ainda estivesse observando e testando a resistência da vítima. Além da ansiedade constante, há mudanças comportamentais significativas. Alguns sobreviventes evitam áreas arborizadas ou florestas próximas. Outros sofrem insônia e pesadelos vívidos, revivendo a experiência de forma quase cinematográfica. A memória do canto se torna um gatilho poderoso, capaz de provocar reações físicas e emocionais, mesmo sem a presença real do fenômeno. O medo persistente também gera desconfiança. Sobreviventes relatam dificuldade em confiar em outros sons, vozes ou sinais externos, como se qualquer estímulo pudesse ser uma continuação do chamado da mata. Essa hipervigilância altera a percepção da realidade e muitas vezes interfere na vida social e profissional, mantendo o indivíduo em um estado de alerta constante que beira a obsessão. Psicologicamente, essa persistência reforça a lenda da floresta. O canto não apenas seduz e manipula durante a experiência, mas cria um efeito prolongado que garante que a memória da floresta continue ativa. É como se o fenômeno deixasse uma assinatura invisível, que acompanha a vítima por meses ou anos, lembrando que a experiência não é facilmente esquecida e que a ameaça permanece, mesmo fora do espaço físico da mata. O efeito cumulativo desse medo persistente cria um ciclo perigoso. A memória do canto provoca tensão, a tensão aumenta a suscetibilidade a novos sons e a mente permanece em estado de alerta, pronta para reagir instintivamente ao menor sinal. Esse ciclo psicológico é uma extensão do poder da floresta, mostrando que o canto não é apenas mortal por atrair para dentro da mata, mas também por deixar cicatrizes mentais que desafiam qualquer tentativa de normalidade. O impacto do medo persistente demonstra que a força do canto é multifacetada. Ele não atua apenas no momento do contato, mas cria consequências duradouras que testam a resistência emocional e psicológica da vítima. Quem escuta o chamado e sobrevive nunca mais vê o mundo da mesma forma. O medo se torna uma lembrança viva, silenciosa, mas constante, garantindo que a mata continue a exercer seu poder mesmo à distância. Tópico 12. Ecos que acompanham. Mesmo longe da mata, alguns sobreviventes relatam ouvir ecos do canto em momentos inesperados. Um som distante que lembra a melodia ou um sussurro que surge em silêncio absoluto fazem com que a memória do fenômeno se torne tangível, como se a floresta continuasse presente. Esses ecos funcionam como lembretes constantes do poder que presenciaram, mantendo a mente em estado de alerta e a tensão emocional sempre elevada. Os ecos não seguem padrões previsíveis. Podem surgir em locais totalmente urbanos, dentro de casas, durante viagens ou até em ambientes de silêncio total. Sobreviventes descrevem que o som se adapta ao ambiente, às vezes tão sutil que é quase imperceptível, outras vezes intenso o suficiente para provocar calafrios ou impulsos de seguir a origem imaginária. É como se o canto tivesse deixado um fragmento de si mesmo dentro da consciência de quem o escutou. Psicologicamente, os ecos reforçam a sensação de vigilância constante. A vítima
sente-se observada, mesmo quando não há perigo aparente. Esse efeito prolongado cria uma forma de controle invisível, que mantém a mente envolvida com a experiência e dificulta qualquer sensação de normalidade. Cada eco desperta lembranças vívidas, imagens do labirinto da floresta, das vozes que assumiam formas e do silêncio opressor que antecedia o canto. A persistência dos ecos também provoca alterações físicas. Frequentes arrepios, tensão muscular e aceleração do ritmo cardíaco são respostas automáticas à percepção de que algo invisível continua presente. Alguns sobreviventes relatam que pequenos detalhes do ambiente cotidiano, uma sombra projetada, um som repetitivo ou uma brisa inesperada, despertam novamente o efeito, tornando a experiência contínua e implacável. Além de reforçar o medo, os ecos ampliam a sensação de incompreensão. Quem os ouve não consegue distinguir entre memória e realidade, entre alerta e paranoia. O efeito psicológico é tão profundo que alguns se sentem compelidos a evitar situações similares àquelas da experiência original, criando hábitos de precaução exagerados e até limitações na vida social e cotidiana. Esses ecos funcionam como um lembrete de que a mata não é apenas espaço físico, mas também psicológico. A floresta deixa impressões duradouras na mente de quem ouve o canto, demonstrando que o poder do fenômeno não termina com a fuga. Ele continua a existir, silencioso, adaptativo e imprevisível, garantindo que o efeito do canto se perpetue muito além do espaço original da floresta. Cada eco é uma prova de que o fenômeno não é simples lembrança ou coincidência. Ele representa a continuidade da influência da mata sobre a mente humana, reforçando a necessidade de cautela e respeito. A experiência mostra que a verdadeira extensão do canto não é limitada ao momento do contato, mas se estende como uma sombra constante que acompanha cada pensamento e cada ação, lembrando que o perigo nunca termina completamente. Tópico 13. O impacto na memória. A experiência do canto da mata altera profundamente a memória daqueles que o ouvem. Sobreviventes relatam lapsos temporais, confusão sobre a ordem dos acontecimentos e dificuldade em lembrar detalhes específicos do percurso. Algumas memórias são nítidas, mas carregadas de sensações intensas, enquanto outras permanecem fragmentadas, como se partes da experiência tivessem sido removidas ou substituídas por imagens desconexas. Essa alteração não é apenas passageira. Muitos descrevem que meses após a experiência, lembranças surgem de forma inesperada, despertando emoções fortes e sensação de reviver momentos precisos da floresta. Objetos, sons e até aromas comuns podem desencadear recordações vívidas que misturam realidade e imaginação, dificultando distinguir o que aconteceu de fato. O canto parece atuar como catalisador da memória emocional. Ele não apenas deixa marcas físicas e psicológicas, mas também molda a maneira como eventos passados e presentes são interpretados. Sobreviventes relatam sensação de déjà-vu constante, sonhos recorrentes e fragmentos de experiências passadas emergindo de forma distorcida, como se a floresta tivesse inserido memórias próprias dentro da mente humana. Alguns afirmam que a memória da experiência cria uma espécie de mapa mental da mata, onde cada curva, cada sombra e cada tom do canto é registrado. Esse mapa não é confiável, pois distorce dimensões, tempo e relações espaciais, mas mantém a mente presa à lembrança do fenômeno. A percepção de espaço e sequência de acontecimentos se torna instável, aumentando a ansiedade e reforçando a sensação de vulnerabilidade. O impacto na memória também tem efeitos sociais.
Sobreviventes relatam dificuldade em comunicar suas experiências de forma compreensível, pois a própria mente parece resistir a organizar os eventos de maneira lógica. Isso pode gerar isolamento, descrença de terceiros e sensação de incompreensão, aumentando o peso psicológico do que viveram. Essa manipulação da memória mostra que o canto não é apenas uma melodia perigosa, mas um agente de transformação mental. Ele altera a forma como cada pessoa percebe, recorda e interpreta o mundo ao seu redor, perpetuando o efeito da floresta muito além da experiência física. A memória se torna uma extensão do fenômeno, tornando impossível separar passado, presente e realidade do eco da floresta. Tópico 14. A linha tênue entre realidade e ilusão. Uma das características mais perturbadoras do canto da mata é a dificuldade em distinguir realidade de ilusão. Sobreviventes relatam que durante a experiência os sentidos se confundem. O que se vê, ouve ou sente pode não corresponder a nada físico, mas é percebido com intensidade total. Essa fusão cria experiências que parecem reais, mas que desafiam qualquer explicação racional. A melodia da floresta atua diretamente sobre a percepção, manipulando o tempo, espaço e emoções. As vozes que assumem formas, os ecos que acompanham, os silêncios opressivos e o labirinto vivo combinam-se para criar cenários em que a mente não consegue discernir se está reagindo a estímulos reais ou induzidos. Esse efeito é amplificado pelo medo, que aumenta a vulnerabilidade e reduz a capacidade de análise crítica. Testemunhos descrevem fenômenos como figuras que desaparecem ao serem observadas, objetos que mudam de lugar e sons que surgem sem origem aparente. Para o ouvinte, cada movimento é uma ameaça potencial, cada sombra uma presença invisível. A linha entre realidade e ilusão se torna tênue e a sensação de estar sendo manipulado torna-se esmagadora. Essa fusão de percepção também persiste fora da floresta. Sobreviventes relatam ver sombras, ouvir sussurros ou sentir pressões invisíveis, mesmo em ambientes familiares. A experiência cria uma memória sensorial tão intensa que o cérebro reage como se o fenômeno ainda estivesse presente, mantendo o efeito psicológico ativo e prolongado. A manipulação da realidade faz com que cada decisão dentro da mata seja crítica. Errar um passo, hesitar ou reagir de forma equivocada pode selar o destino da vítima. A incerteza constante sobre o que é real intensifica o medo e dificulta qualquer tentativa de resistir ou escapar do canto. Essa instabilidade cognitiva é um dos aspectos mais perigosos do fenômeno, tornando a sobrevivência não apenas física, mas psicológica. No fim, a linha tênue entre realidade e ilusão mostra que o canto não é apenas mortal por seu som, mas por sua capacidade de controlar a percepção, distorcer memórias e manipular sensações. O que é ouvido, visto ou sentido na floresta não é apenas experiência sensorial. É um teste contínuo da mente, onde a sobrevivência depende da habilidade de distinguir instintos de engano, coragem de imprudência e realidade de ilusão. Tópico 15. O último chamado. O canto da mata deixa um impacto que transcende o tempo e o espaço físico. Aqueles que sobrevivem carregam uma lembrança vívida, mas também um aviso silencioso. A floresta não esquece, não perdoa e nunca deixa de observar. A experiência revela que a curiosidade e a imprudência têm preço e que o respeito pelo desconhecido é a única defesa real contra o poder do canto. Este último chamado não é apenas uma melodia, mas uma lição gravada na mente e no corpo de quem ousa desobedecer aos limites naturais. Ele representa a força invisível que governa a floresta, testando coragem, atenção e discernimento. Cada som,
Cada sombra e cada silêncio funcionam como sinais, instruções e advertências que permanecem vivos mesmo fora da mata. O efeito cumulativo é profundo. Sobreviventes relatam mudanças permanentes na percepção do mundo, aumento da sensibilidade aos sons, desconfiança diante de ambientes desconhecidos e uma consciência constante de que nem tudo pode ser controlado ou compreendido. O canto deixa uma marca invisível, lembrando que o desconhecido exerce influência duradoura e poderosa. A lição final é clara e perturbadora. Ignorar o chamado da floresta é arriscar não apenas a vida, mas a sanidade. O canto não é um fenômeno isolado, é uma força ativa, inteligente e seletiva que avalia cada ação, cada hesitação e cada decisão. Ele transforma curiosidade em armadilha e observação em aprendizado doloroso, deixando claro que a mata possui seu próprio poder e vontade. Ao final, a experiência do canto da mata revela que o perigo não é apenas físico, mas profundo e psicológico. A sobrevivência não depende apenas de força ou resistência, mas de respeito, percepção e consciência. O último chamado é o aviso definitivo. A floresta observa, lembra e exige atenção, e quem ignora paga o preço de maneira irrevogável. Este é o encerramento impactante da jornada, deixando claro que o canto da mata não é apenas uma história, mas uma força real que desafia coragem, mente e percepção, lembrando que o desconhecido sempre guarda segredos capazes de mudar tudo.